Então, muito boa tarde. Esse é o nosso trabalho de conclusão do segundo bimestre de processos especiais de usinagem. E eu fiquei com um tópico aqui que é uma parte de um artigo científico, né, uma revista científica, muito provavelmente, onde eles fazem uma série de experimentos com a utilização de gelo como matéria abrasiva para fazer limpezas de materiais sensíveis, né? Eles utilizaram uma série de gamas que o nome desse processo até o momento tinha sido como aplicação de partícula de gelo para limpeza de precisão de superfícies sensíveis. E essas superfícies sensíveis, quais foram a análise amostral que eles utilizaram? Eles utilizaram lente de óculos, utilizaram calculadora, tubos de televisão, utilizaram células de N coisas. E na época, quando o artigo foi lançado, foi em 2002. Então de 2002 para cá, diríamos que já foi quase 2 décadas. E em 2 décadas a tecnologia e a ciência, né, se expandiu de uma forma que a gente não consegue nem ter ideia, né, nem conseguimos acompanhar praticamente essa evolução. Então, quando esse estudo surgiu, né, de fato, e tentaram fazer essa aplicação, ele era meio atrofiado, ele não conseguia fazer o armazenamento da matéria-prima de uma forma correta, que na altura era gelos e outros resfriantes, né, que eles utilizavam junto nessa emulsão. Eles colocavam CO2, acho que CO2, N2 também. Então, durante esse processo, de lá até aqui, muita coisa já evoluiu e a gente vai ver que durante o estudo, né, que foi o livro que eu peguei, parte do livro que eu peguei para fazer a análise, no estudo eles colocam como desvantagem o manuseio e a conservação do gelo, né, e como fazer essa fabricação e fazer dela ser sustentável e viável. E hoje a gente vai ver que ocorre naturalmente nas empresas, é utilizado em larga escala, como na Coca-Cola, como na Mercedes, indústria automobilística no geral, indústria farmacêutica. Eles utilizam esse método de limpeza de superfícies sensíveis. E a gente vai ver como isso se tornou prático, viável e concreto. E é real, né? Está aí, está ao nosso redor, a gente pode acompanhar, saiu das apostilas, saiu do mundo das ideias, né? Que isso aqui era tudo análise amostrais científicos, né? Então saiu desse mundo das ideias, a gente está aí hoje vivenciando ele, a gente vai ver isso aqui. O resumo do projeto é mais ou menos isso que eu acabei de citar para vocês. O projeto fez uma série de análises, né? Então pegaram ali, foi demonstrado em faixa ideal de condição de processo esse jato constituído com ferramenta de precisão para operação de remoção de material, ou seja, essa remoção de material utilizando o gelo-ar, né, que eles falam, era como fosse uma matéria abrasiva para poder impactar e nesse impacto remover, como já existe com areias, policarbonatos e outros, com ar, água e assim vai, né? Tem água com matéria abrasiva, pode ser areia, tem água com antigordurante, tem água de várias formas para poder, a gente já utiliza no nosso dia a dia, só que essa inovação veio com gelo propriamente dito, ou material ultra resfriado. Bom, número de experimento foi realizado a fim de demonstrar essa tecnologia. Vários dispositivos eletrônicos, computadores, calculadoras, eletrônicos de jogos, relógios, câmeras, lentes de óculos foram demonstrados e placas eletrônicas foram contaminadas por graxa e por pó metálico, entre outras coisas. Enfim, então o que o estudo ele vai demonstrar? Ele vai demonstrar que fizeram um desmonte desses materiais, limparam, né, com água e ar, né, gelo em cima desse material desmontado e montaram novamente e voltou a ser operante. Produtos sensíveis, né? Então tipo, câmera, jogaram gelo com água, ar ali, limparam e voltou a operar. Também, né, essa análise foi feita com outros processos, como pré-usinagem, materiais que eles iam utilizar na área industrial também, fizeram esse tratamento antes, a fim de remover gorduras, películas de oxidação no alumínio, no aço e assim vai. Então vamos dar prosseguimento. Bom, o que é
esse jateamento no caso, a gente fazendo umas pesquisas aqui, a gente descobriu que na altura eles utilizavam era água, gelo propriamente dito e outros refrigerantes, né, que eram N2, como já citei, CO2 e outras matérias. Foram N experimentos. O primeiro experimento que eles fizeram foi em perto de 1955, quando eles foram fazer a limpeza de um automóvel utilizado para lavagem de carros lá nos Estados Unidos. E de 1955 até aqui foi se aprimorando esse estudo e tomando novas métodos e formas de fazer isso dar certo. E esse experimento, no ideal, ele foi realizado com a temperatura do gelo, né? Para poder se manter em estado líquido, tem até uns dados interessantes aqui, mantido a 250 graus Celsius negativos, sobre uma pressão de aproximadamente, 200 megapascal para o gelo, ou melhor, para a água continuar no estado líquido, né? Líquido para poder ser operante, passar pelo duto e tal. Então ela tem que ser mantida a 200 megapascal, ou seja, uma pressão altíssima, extremamente difícil de fazer essa manipulação e conter essa tecnologia lá em 2002, quando foi apresentado aqui esse projeto. Mas com essa evolução, a gente passou aqui para o lado do gelo seco. E como é que é? Então, o jato de gelo seco é um método não destrutivo de limpar superfícies com segurança e ou remover revestimento indesejados, como tinta ou ferrugem, e mais comumente usado para aplicação industrial e comercial, como o gelo seco com meio de limpeza. O gelo seco é a forma sólida de dióxido de carbono e a temperatura de menos 78,5 graus Celsius. Ou seja, então de 2002 até 2019, que foi esse artigo que eu estou usando para complementar essa apresentação de processos especiais de usinagem, eles usavam no início o aditivo CO2 para refrigerar a água, e a partir de então eles mudaram. Em vez de usar a água congelada, por que não colocar o CO2 propriamente dito congelado? Que é muito mais fácil. 78 graus, em vez de manter a menos, e não precisa manter ele a 200 megapascal, a água sob uma pressão de 200 megapascal, que é extremamente complexa. Prosseguindo aqui, em termos muito básicos, o processo de envolvimento de limpeza por jateamento, uma superfície com ar comprimido e partículas de gelo seco, geralmente na forma de pelotas de gelo seco. A combinação de ar pressurizado e a presença do gelo seco de CO2, né, que era o refrigerante que no início era utilizado para fazer a água virar gelo, no fluxo de explosão. A gente vai entender tudo isso aqui no decorrer da apresentação, o que significa esse fluxo de explosão. Cria uma sublimação explosiva, ou seja, o gelo ele vai entrar em contato com a superfície, como ele está extremamente gelado, ele vai bater na superfície com a impureza, e esse contato, esse choque vai ser tamanho que vai criar uma superfície explosiva e vai virar gás e vai remover a impureza. Muito bem. Essa reação em cadeia permite a limpeza de uma superfície pretendida de uma forma não destrutiva, tornando o jateamento de gelo seco um processo de limpeza preferido em comparação com outros métodos de jateamento de mídia, como cota de vidros, cota de plástico e jato de areia, que são esses outros métodos tradicionais de limpeza por abrasão, né? Que são areia, vidros, partículas de vidro e até mesmo plástico, né? Polímeros, que foi comentado ali anteriormente, que já existe. E essa foi uma modalidade inovadora lá dos anos de 2000, né? Já faz aí quase 2 décadas que esse estudo surgiu. Muito bem. Como funciona o jateamento? Ao usar uma máquina de jateamento de gelo seco, o ar comprimido e a partícula de pelotas de gelo seco são usados em seu lugar. Mais importante ainda, ao usar o
poder de jateamento do gelo seco, tiramos vantagens da cinemática física e da termodinâmica, cujo resultado é um método de limpeza muito superior aos métodos que se usam apenas com água, que são aqueles que eu falei que muita gente utiliza para poder limpar a superfície, um jateamento com água, ou água e outros desgordurantes, ou outros jateamentos com abrasivos que são citados anteriormente. Esse aqui vai vir com essa inovação e vamos entender por que ele é mais vantajoso. Os equipamentos são os básicos praticamente que nós já utilizamos nesse processo de limpeza, né, com abrasivos naturais. Que são o quê? É um recipiente de armazenamento do gelo, um compressor, ou seja, portar minha matéria-prima, eu preciso de um compressor para poder fazer sair essa água e ar com alta pressão e velocidade, uma máquina de jateamento de gelo seco, que é essa aqui, ó, que foi a evolução, que na época é um estudo, então já tinha um equipamento, utilizava água para comprimir o ar e tal, comprimir a água a 200 megapascal para continuar em forma líquida, para depois sim expelir essa água com ar em forma de partícula de gelo. Então agora já construímos uma máquina específica para isso. Um bico de jateamento, que é esse bico aqui, um bico de plástico, né, para podermos segurar e sair, para onde que vai sair a água junto com ar, água e gelo seco, e a mangueira que vai ligar aqui o meu propulsor até o meu bico. Aqui nós vamos ver um vídeo rapidinho, onde que a gente, para podermos enxergar de forma concreta já essa matéria consolidada, né? Como funciona ele nos dias atuais. Então vamos assistir aqui. Vou colocar a velocidade 2, que eu acho que é melhor. PCS60 from ColdJet. It's unlike any dry ice blaster you have seen before. That's because we've reinvented dry ice technology, starting with putting you in complete control. Our revolutionary particle control system allows you to cut dry ice into diamond-shaped particles. Yeah, diamond-shaped, from 3mm to 0.3mm, and every size in between, so you can now fine-tune the most effective setting for each of your unique applications. The PCS60 is the highest-performing and most efficient dry ice blaster ever. With the reimagined design, you can expect a pulse-free and consistent blast stream while using less air and less dry ice, empowering you to be more productive all of the time. Did we mention the 7-inch LCD color display, allowing you to quickly view and adjust all blasting parameters and settings? This makes it easy, even if what you do is complex. And it's smart, very smart, featuring programmable application recipes. You can set and save the optimal blasting parameters for all of your applications. And with IoT connectivity, you can now remotely monitor your machine and record diagnostics via ColdJet Connect. The PCS60 isn't just good for your organization, it's good for you. We engineered the machine with your comfort in mind. With a reduction in weight and size, we made it smaller, but more powerful. And did you know dry ice blasting is environmentally friendly? As the industry pioneer, we know what you need. And we designed the PCS60 for you. This is the new PCS60. ColdJet. The force of nature. Maravilha. Então aqui ele mostrou uma apresentação rápida como é o funcionamento desse equipamento, como ele é inovador devido a não produzir resíduos, né? Então ele era a alma, né, desse projeto propriamente dito. Podemos dizer que a alma do projeto que surgiu tudo isso era que eles queriam fazer um método de limpeza abrasivo onde que não gerava resíduo, né? Não tinha, ou seja, ecologicamente correto. Essa é a alma de toda essa ideia. Então, a ciência de termo simples, o processo de adoção de gelo seco em uma frase de uma forma que tu não consiga entender. Quando a partícula fina de CO2 e gelo seco são lançadas em uma superfície, os contaminantes indesejados congelados e fraturam. Então ocorre uma explosão de energia, resultando na remoção completa indesejada do revestimento, como graxa, tinta e ferrugem e outras impurezas, né? Então os três efeitos rápidos que ocorrem com o contato, né, desse gelo seco batendo sobre a superfície é o primeiro choque térmico. O primeiro estágio do choque térmico é o processo de jateamento. O gelo seco resulta no congelamento rápido dos contaminantes da superfície, tornando-as quebradiças e da fratura. Depois do impacto do choque, a pelotas de gelo seco bombardeiam a superfície da limpeza em alta velocidade, quebrando o revestimento frágil e fraturando o contaminante, porque se deixou muito duro, ele vai virar muito tenaz, impacto, fica frágil, rompe, quebra, sai impureza. E terceiro é o choque de explosão. Ocorre
um evento de explosivo causado pela explosão instantânea do gás, devido à rápida transferência de calor e sublimação, vaporização do gelo seco. Isso, combinado com a força do impacto das pelotas de CO2, remove o contaminante, detritos, manchas e revestimento de superfícies indesejadas. Aí que tá, não há resíduo do nosso removedor, né? Ele é sustentável, por assim dizer, porque, pô, não tem pureza nenhuma, ele vira gás, vapor, ele some. Então aqui mais um videozinho, vou apresentar rapidamente pra gente poder ficar por dentro. Vou colocar em velocidade 2. ColdJet has reinvented pra gente dry ice poder technology, ficar dentro do prazo, né? introducing the Aero 2 series. Air pressure loss and dry ice waste are brought to a minimum, allowing for pulse-free and consistent blast stream while using less air and less dry ice. The Aero 2 machines are not only the most technologically advanced on the market, they're also the easiest to use. With a 7-inch LCD color screen and digital controls, you can easily view and adjust blasting parameters and machine settings. And with programmable and password-protected application recipes, you can stay in complete control and ensure you're blasting with the most efficient settings for each individual application. All Aero 2 machines are connected. The series introduces Industry 4.0 solutions to dry ice blasting for the first time. The machines are IoT enabled via ColdJet Connect, which provides remote monitoring and diagnostics, giving you greater insight into your operations. The Aero 2 series provides you with performance options. With 2 lines of machines, the PCS and PLT, you can choose the best option for your unique application. PCS models feature our revolutionary particle control system, which allows you to cut standard dry ice pellets into dry ice particles, from 3mm to 0.3mm, and every size in between. The PCS offers the performance of 28 different machines in one, from very powerful all the way to the most delicate cleaning applications. No machine on the market is capable of this type of precision and application versatility. PLT models are designed to be more effective at higher air pressure levels and are optimized for applications that require more power. PLT machines utilize standard pellets for a more aggressive clean. Greater efficiency, expanded versatility, higher performance, smart technology. This is the Aero 2 series. Cold. Maravilha. Então aqui a gente viu mais uma vez a aplicação e como é o funcionamento. Então acho que era isso aí que nós tínhamos para apresentar como atividade. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E é isso. Forte abraço, professor, e até a próxima.